Vamos lá, João capítulo 3, versículo 31. Filho é Jesus. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Olha para mim, ó. Jesus, ele veio das alturas, do reino de Deus. Ele está acima de mim, está acima de você, e ele está acima de qualquer outra pessoa, e ele está acima de qualquer outra ideia ou pensamento. Ele está acima de tudo e de todos. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra, que somos nós, é terreno, e fala das coisas do quê? Então você tem que se decidir. Nós somos da terra, falamos das coisas terrenas, das coisas normais, naturais, físicas, humanas. Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós aceitamos Ele no nosso coração, nos batizamos, entregamos a nossa vida àquele que veio de cima, Jesus, nós temos que pensar como Ele. Não mais nas coisas terrenas, e sim nas coisas espirituais, nas coisas celestiais. Porque Ele está acima do meu pensamento terreno. O meu pensamento terreno, ele é limitado. O pensamento espiritual, ele vai além dos limites. Por isso que o homem natural, o homem comum, a pessoa que não tem um encontro com Deus, ela não entende das coisas espirituais. Então, quando eu aceito a Jesus, eu tenho que ser como Ele. O que vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu quê? Por quê? Porque a pessoa, para aceitar o testemunho de Jesus, a pessoa, para aceitar as coisas de cima, ela tem que o quê? Nascer de novo. Ela tem que nascer de novo. Ela tem que voltar ao primeiro amor e aceitar o reino de Deus dentro dela, para ela aceitar as coisas de Jesus, as coisas espirituais. Aí a pessoa, ela não aceita Jesus no coração, convictamente, ela não vai aceitar as coisas de cima, porque a visão dela é terrena. É como Tomé. O Tomé, ele disse, quando Jesus ressuscitou, ele disse para os discípulos: eu só acredito vendo, eu só acredito se eu tocar no lado que foi furado, no lado lá da lança que foi perfurada no corpo dele, se eu ver as marcas dos pregos. Porque Tomé, até então, ele era um discípulo, porém ele era um terreno, ele não era um espiritual, ele não tinha entregado totalmente o coração e a vida para Jesus. Então a pessoa, quando não entrega todo o coração, toda a alma, todo o ser a Cristo, ela tem muitos questionamentos, dúvidas. Porque, meu irmão, o Espírito Santo, ele só fala, ele só convence, ele só faz um tratamento interno daqueles que se entregam em espírito e em verdade, aqueles que adoram com a alma. Quem quer adorar a Deus com a mente, não vai nunca ter encontro com Deus, nunca vai ter, porque há uma luta entre a fé e a razão. A fé é algo sobrenatural, a razão é algo respaldado no que os homens compreendem. Versículo. Por isso que ninguém aceita o seu testemunho, porque é loucura. Pois é. Quem todavia lhe aceita, mas tem aqueles que lhe aceitam. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é o quê? E acabou, e ponto, verdadeiro, acabou, não tem questionamento. O pai ama o filho,
e todas as coisas têm confiado as suas o quê? Olha só, nós vemos a trajetória de Deus, desde o Jardim do Éden, passando por Êxodo, passando por Levítico, Deuteronômio, passando pelo Antigo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo, Deus passou para ele o cajado. Deus confiou ao Filho dele todas as coisas. Deus confiou a Cristo a direção das pessoas ao reino dele. Tanto que Deus, ele lidava no passado de várias formas e maneiras, né? Deus, ele agiu da maneira que ele achava correto para a época e no momento. Quando ele confiou a Cristo todas as coisas, então Cristo, ele já age de uma forma diferente. Ele dá oportunidade e ele dá todo o caminho àquele que quer se unir a ele. A prostituta, a adúltera da Maria Madalena, o Lázaro, o Zaqueu, que era o cobrador de impostos, que falou: se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir tantas vezes mais. Ele foi acolhendo todos os perdidos, todos os vândalos, todos os perturbados, que o aceitavam, que queria realmente ele. Até Judas, Jesus acolheu, que tinha um caráter duvidoso, e que poderia ter se convertido e mudado, abandonado esse caráter. Escolheu não abandonar, escolha dele, mas ele abriu caminho para todos, inclusive para nós, os gentios. Nós somos os gentios. A salvação vem, da onde que vem a salvação? Dos judeus. Lá foi o berço, lá Jesus nasceu, veio de lá a salvação, mas abrange a todos aqueles que o aceitam. Então Jesus, foi confiado a ele todas as coisas. Diga graças a Deus. Então, quando eu aceito a Cristo e eu aceito a sua palavra, eu aceito o reino dos céus e a salvação. Quando eu escolho, é uma escolha, quando eu escolho não aceitar Jesus, não aceitar o caminho, eu escolho as coisas terrenas, então ele não é obrigado a me levar para o reino dele, ponto. É uma escolha pessoal de cada pessoa. Você leva todo mundo para a tua casa? Não, de jeito nenhum. Jesus só vai levar para casa quem é filho, quem aceita o Pai. Não aceitou, meu irmão, não vai entrar no reino de Deus. É simples assim. Aqui, ó, quer coisa mais linda do que isso? Quem crê nele, eu creio em Jesus, então eu creio que eu também não posso mais beber, não posso mais fumar, não posso mais trair, não posso mais mentir, não posso mais roubar a Deus. Quem crê em Jesus, crê na palavra e acabou. A pessoa que fica: mas eu não acredito nisso aqui não, isso aqui não está combinando não, isso aqui eu não sei não, foi o homem que escreveu, isso aqui está meio duvidoso. Então essa pessoa não tem a salvação, porque ela não crê na palavra, ela não crê no verbo, ela não crê no Senhor, ela não crê. Então, por ela não crer, ela não tem a vida eterna, porque foi uma escolha dela não crer. Eu creio em Jesus, eu venho na igreja, eu venho em todos os cultos, mas está fumando, você não crê. Porque se você cresce, você tinha largado. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas você está traindo a sua esposa, está traindo o seu marido. Você não crê em Jesus. Você escolheu não crer na palavra, porque a palavra diz: não adulterarás, e você está adulterando. A palavra diz: não roubarás, e você está roubando. Então, crer em Jesus é crer na palavra e obedecer a palavra, que é inspirada por Deus. A gente pode pregar o mesmo texto 10 vezes, sempre vai sair diferente, porque é inspirada por Deus. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna e pronto, Pode ser o assaltante, o assassino, o traficante, o terrorista. Ele aceitou Jesus, aceitou a palavra, ele tem a vida eterna. Pronto, esse é o dom gratuito de Deus, de salvar a todos que o invocam, todos que o aceitam. Agora, a pessoa, ela quer viver a vida dela alienada à palavra de Deus, quer ser uma pessoa terrena, não quer ser uma pessoa do reino celestial, essa pessoa não vai entrar no reino dos céus e acabou, já está decidido. Versículo: por isso, quem
crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o quê? E quando se fala o Filho, se fala a palavra. Porque lá em João capítulo 1 diz que o Verbo era Deus. E que Cristo, Jesus, se fez a palavra, se fez o Verbo. Então, é Deus, é a palavra de Deus. Aí tem aquelas pessoas que são terrenas, tem aquelas pessoas que são assim: mas quem fez a Bíblia, quem ajuntou os livros, o homem manipulou, o homem mexeu, perdeu a essência. Pois é, o diabo trabalha com esse pensamento para que ninguém possa estudar, para que ninguém possa ler, para que ninguém possa acreditar, para que ele possa reinar na vida delas. Satanás. Não interessa quem ajuntou, quem deixou de ajuntar, quem confeccionou, se modificou, se não modificou. O que está aqui, o pouco que está aqui, o resumo talvez que está aqui, talvez o pouquinho que está aqui, eu me agarro nele e eu creio, e isso vai me trazer a vida eterna e a salvação. Pronto, acabou. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Olha só, vamos ler aí, bem alto, hein? Quem está dormindo aí, hein? Versículo 36, vamos lá, o que está escrito? Então Deus, Ele dá o que para nós? Uma escolha. Você me aceita como seu Senhor, como seu Pai? Você quer que eu seja seu Pai? Que eu cuide de você? Que eu te traga para o meu reino? Eu quero ir para o reino do Senhor, eu quero ir para o reino de Deus. Então eu te aceito. Quer maior amor do que esse? Agora o cara birrento, a menina birrenta: eu quero beber, eu quero fumar, eu quero ir para a orgia, eu quero ir para os bares, eu quero ir para as baladas, eu quero viver minha vida, deixa a vida me levar. Eu quero ficar na igreja, mas eu não quero seguir a palavra de Deus, eu não quero seguir o que está escrito ali. Tudo bem, Deus não vai te pegar pelos cabelos e te forçar, não tem problema. Você não quer aceitar Ele, você não quer aceitar a palavra, só que na casa dele você não vai entrar, meu irmão. No reino dele você não entra. Por isso que está escrito: quem aceita o Filho tem tudo, quem não aceita o Filho tem a ira. Acabou. E por que Deus fica irado então? Por que Deus vai ficar irado com quem não aceita Ele? Porque é um absurdo. Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele criou os céus e a terra, Ele nos fez. E a pessoa não aceita Ele como Senhor, não aceita a palavra dEle, é muita o quê? É muito desaforo, é muita, qual o nome da palavra, pessoal? Muita ingratidão. Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego da vida, Ele nos deu o direito de estarmos aqui, vivos e respirando um ar que Ele colocou sobre a terra. Ele nos deu os olhos. Você não gosta de ver as coisas? Ele nos deu o olfato. Você não gosta de sentir o cheiro? Ele nos deu o paladar, o gosto do alimento, Ele nos deu. Aí, desculpa a expressão, mas é a pura verdade, um idiota, ignorante de tudo. Porque será que Deus existe? Por que não sei o quê? Fica questionando, duvidando, porque quer viver uma vida longe da palavra de Deus, quer viver uma ideia humana e não uma ideia eterna. Então, meu irmão, só cabe a essas pessoas a ira de Deus. Então, quando você recebe a oportunidade de Jesus entrar na sua vida, receba. Não desperdice, não jogue fora. Lê cada versículo da Bíblia, lê cada palavra, como se fosse Deus direcionando ao teu coração, aceita dentro de você. O Espírito Santo vai tocar em você, vai mudar você, vai transformar você. Não tenha resistência à palavra de Deus, ao Espírito de Deus.
Confia no Senhor. Olha o que diz aí capítulo 4. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais que discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim quem batizava? Quem tinha essa função de batizar as pessoas? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província da onde? Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Leia vocês aí o restante, vamos lá. Então Jesus, ele cansado ali, porque você sabe que ele veio em forma humana, né? Chegou até aquele poço de Jacó, onde tinha água ali, e ele encontrou uma mulher que estava ali. E como exemplo do que nós lemos em cima, todo aquele que aceita o Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. E aquela mulher, pela vida que ela vivia, ela não teria vida eterna. Porque a vida que ela vivia era uma vida fora da palavra de Deus. Então Cristo aproxima a pessoa de Deus, Cristo aproxima a pessoa da palavra de Deus. Ele não olha para o tempo da ignorância, para o tempo do homem terreno, do homem carnal, do homem mundano. Quando a pessoa crê e aceita Jesus, ele perdoa e apaga os seus passados. Então, ele é amor. Nunca se discuta sobre o amor de Deus. Ele sempre deu à humanidade chances, oportunidades. O homem, que é a criação, que é desaforado. Olha aí. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água do poço. Aí disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Não, tá? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana. A mulher disse para Jesus: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque havia uma rincha, havia uma disputa entre os judeus e os samaritanos. Havia uma briga ali, não se combinavam. E vocês acham que Jesus estava ali à toa? Ele não poderia ter ido com os discípulos e comprar alimento? Jesus estava ali esperando por ela. Jesus queria salvar aquela mulher. Queria salvar uma alma. Você acha que Jesus não tinha força para jogar o balde lá dentro e puxar com a corda a água e beber? Ele tinha. Mas bem-aventurado é aquele que dá. Então, ela tinha que fazer isso para ser abençoada. Ela tinha que abrir o coração para servir. Tem pessoas que ela não tem um coração bom para servir. Ela só quer ser servida. Ela só quer ser servida. Ela não quer servir. E nós sabemos que é quando nós servimos que nós somos abençoados. Quando nós somos os menores, é que Deus nos faz maiores. Então o diabo trabalha com o ser humano, o diabo, com orgulho, com vaidade, soberba. A pessoa só quer ser elogiada, a pessoa só quer ser servida, ela não quer servir, ela não quer ser repreendida, porque não é humilde. O diabo, ele trabalha dessa maneira. Então ele esperou aquela mulher servir a ele, para ele ter acesso à vida dela. Olha aí. E a mulher ficou indignada, porque ela era samaritana e ele judeu, porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Replicou-lhe Jesus para ela. Respondeu Jesus para a mulher: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede? Olha para mim, ele falou: se você conhecesse o dom de Deus, o maior dom de Deus é o amor, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quem aqui já teve coragem de dar o seu filho, de matar seu filho por amor? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, só se for um louco, uma louca. Mas Deus amou o mundo. Quando diz o mundo, são as pessoas, a criação dele, de tal maneira que Deus não poupou o próprio filho. Falou: filho, a única maneira de salvar essa raça podre aí da terra aí, a única maneira de salvar essa gente mundana aí, é se você morrer por eles, derramando o seu sangue, para que aqueles que clamam em teu nome, eu possa perdoá-los e salvá-los. Eu tenho certeza que o filho falou: tá bom, pai, se esse é o caminho, eu vou à terra, eu vou passar por isso, eu vou me entregar para salvar aqueles que creem, aqueles que querem, tanto a mim como o Senhor, como o Espírito Santo, aqueles que nos desejam para ser salvos. Então eu vou dar a minha vida. E Deus deu o seu filho por nós. Esse é o maior amor de Deus. E aí, quando Deus ele faz esse gesto de sacrifício, de dar o filho dele para morrer numa cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter acesso direto a ele e termos os nossos pecados perdoados, aí chega uma mimadinha, um mimadinho. Quando eu digo, não é criança, pode ser adulto, pode ser velho, pode ser quem for. Vem um idiota, uma menina emburrecida de Deus e começa a questionar Deus. Ah, por que Deus fez isso? Ah, por que Deus fez aquilo? Ah, por que não sei o quê? Começa a se tornar inimigo de Deus. Mas eu quero ver essa pessoa dar a própria vida, dar um filho por amor. Ninguém faz, ele fez. Ele já provou o amor dele. Agora é o seguinte: se você aceita o filho, você tem a vida eterna. Se você não aceita, você vai receber a ira, que é o inferno, para Satanás e seus demônios, e para todos que não aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Escolhas. Amém? E a palavra nos dá essa direção, a palavra nos dá esse entendimento. A palavra de Deus, ela abre os nossos olhos para o certo e para o errado. Por isso que o diabo não quer que você leia, por isso que o diabo não quer que você creia na palavra, porque a palavra pode te salvar. Ah, se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Lá no reino de Deus existe um rio, que são os rios de águas vivas, e aquele que se alimenta desse rio jamais terá sede, é a vida eterna. E aí ele disse para ela, em outras palavras: eu sou a sua salvação, se você soubesse quem eu sou. Porque aquela mulher ia para o inferno. A vida dela era uma vida totalmente errada. Totalmente errada. Olha aí, ó. Ela disse: és tu porventura maior? Aliás, perdão, qual versículo, pessoal? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela entendia o que ele estava dizendo? Porque ela era uma pessoa o quê? Natural, carnal, não tinha conhecimento de Deus. Era uma pessoa sem noção espiritual, só noção terrena. E quem é assim questiona, duvida. E é normal isso. Versículo 12. És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
e bem assim seus filhos e o seu gado? Ela estava questionando Jesus o quê? Quem é você? Você é maior do que a nossa maior referência, que é Jacó? Ela não sabia quem ele era, nem imaginava. Era o Filho de Deus na frente dela, que poderia salvar ela. É igual hoje, a pessoa está diante da palavra de Deus, e ela nem imagina o que isso pode fazer por ela, se ela crê. Quer ter seus pecados perdoados, quer ter a salvação da alma. E o que mais diz aí? Quem beber desta água, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aqui ele estava se referindo àquilo que ele dá gratuitamente, que é a palavra, que é a hipótese da pessoa entrar no reino dele e beber dessas águas. Ah, se você soubesse quem eu sou, você não ficaria aí com essa rixa entre judeus e samaritanos. Ah, se você soubesse quem eu sou, você não estaria aí fazendo perguntas para mim, você já teria pegado 2 baldes de água. Então as pessoas não têm conhecimento. O meu povo sofre por falta de conhecimento. E a única maneira de você ter conhecimento é se você ter o que foi nos deixado. Pouco ou muito, não interessa. Nada acontece sem a permissão de Deus. O que está aqui, se o homem manipulou, deixou de manipular, também não interessa. O que está aqui é o suficiente para dar minha salvação, e eu creio. Eu aceito. Se esse livro aqui não fosse tão especial, se esse livro aqui não fosse tão poderoso, ele não estaria sendo proibido como tentam proibir ele em escolas públicas, tentam proibir o fato dele estar ali, em um tribunal. Se ele não fosse tão verdadeiro, as pessoas humanas endemoniadas, perturbadas, não tentariam barrá-lo, proibi-lo. Que mal que ele faz a um livro? Mas ele mexe conosco, ele mexe com a nossa cabeça, ele mexe com o nosso interior, ele nos dá o direcionamento do que é certo, da palavra, do reino de Deus. E conta histórias no Antigo Testamento, conta relatos das nações, dos povos que não aceitaram a Deus e dos que aceitaram, as consequências, os atos. No Novo Testamento já vem a narrativa do Senhor Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, entregando ali a palavra, o evangelho, a salvação da vida eterna. E essa mulher, ela estava diante dele. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida o quê? Eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela estava entendendo o que ele estava dizendo? Ele estava se referindo a algo espiritual, a eternidade, e ela ainda estava presa na água do poço. Então tem gente que se prende muito nas coisas daqui da terra, se prende muito aqui, o que vê, o que sente. Ao que lhe respondeu, mulher, ao que lhe respondeu, disse-lhe Jesus, versículo 16, vai, chama teu marido e vem cá. Chama teu marido e vem cá. Aí ela já respondeu de pronto: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos você já teve, e esse cara que você está agora aí, e esse que agora tens, não é teu marido. Aí ele já revelou, né? Aí ali ele teve que mostrar o poder dele, ali ele teve que revelar a vida dela.
Teve que provar que ele era diferente, que ele era um profeta, que ele era um filho de Deus. Pois é, né? Eu conheço você, eu sei quem é a sua vida, você já casou 5 vezes, e esse cara que você está aí, nem marido teu é. Quer dizer, está fazendo sexo aí, nem casada tu é. Tu está em prostituição. Eita, ele pegou uma mulher pecadora mesmo, hein? Que é para o inferno. Ela parou, o homem falou a minha vida toda, eu nunca vi esse homem. Ela começou a dar ouvidos. Versículo 19. Tem um título, leia aí o que diz aí. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve o quê? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que significa isso? Vai chegar a hora, e já chegou, que vai haver pessoas que vão adorar o Pai, vão adorar a Deus em espírito, não com provas humanas, não com necessidade da pessoa, ela ter algo plausível para quem Deus, ela vai adorar em espírito, algo sobrenatural, e em verdade. Por que ele fala em espírito e em verdade? Em espírito, porque não depende do que vê, do que sente, do que é em espírito, é espírito. Ela acredita no sobrenatural, ela acredita de verdade. E em verdade não há dúvidas. Quando a pessoa sabe que é a verdade, ela não tem dúvidas, ela não tem medo, ela não tem receio. Eu estou na igreja, mas eu tenho receio de eu estar no lugar errado, de ser manipulada por homens, de não ser, porque, não, a pessoa quando ela adora em espírito e em verdade, ela tem uma consciência cristã dentro dela, ela tem uma convicção dentro dela, que ninguém tira isso dela, é a verdade que ela escolheu crer, ela prefere escolher a verdade inspirada por Deus, da palavra de Deus, do que a verdade dos homens, que nem sempre é a verdade. Olha aí, versículo, em espírito e em verdade, amém? Porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura quem adora Ele em espírito e em verdade, sem dúvidas, sem receio, sem medo, e que acredita que Ele é a verdade e a vida. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que pergunta? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí Jesus começou a pregar para aqueles samaritanos. Aquela mulher, ela foi ousada, ela foi um porta-voz dele na cidade, ela começou a falar, olha, eu conheci um homem, e esse homem, ele está lá na fonte de Jacó, e ele disse tudo que eu faço. Será que ele é o Cristo? Eu estou achando que ele é o Cristo, vamos lá ter com ele para ouvir o que ele tem para dizer. Aí ela levou um montão de gente lá, para ouvir Jesus. Ela levou um montão de gente lá,
e aquelas pessoas, tudo samaritano ali. Aí Jesus, ele abriu a boca e começou a falar do reino de Deus, começou a falar a verdade, começou a falar sobre as coisas de Deus, e foi uma coisa maravilhosa. Quando a pessoa para ouvir e ela abre o coração, é uma coisa linda. O Espírito Santo entra, mexe com a pessoa, ela sente a verdade de Deus, ela morre para a vida, morre para o mundo. Agora, quando a pessoa ela quer só discutir com Jesus, só debater com Jesus, duvida, não acredita, não acontece nada na vida da pessoa. Os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que voltar a ser como criança, porque a criança tem um coração puro, a criança não tem a mente corrompida, deturpada, a criança ela tem um coração verdadeiro. Olha aí, ó. Versículo 39. Muitos samaritanos creem em quem? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tem o quê? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E os samaritanos ficou ali com Jesus quantos dias? 2 dias. Jesus ficou com eles quantos dias? Muitos outros creram nele por causa da palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que você disse para nós. Agora nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então não é difícil convencer, mesmo que fosse um samaritano, não é difícil convencer uma pessoa quando ela tem um coração quebrantado e aberto para ouvir a voz de Deus. Por que tem pessoas que vêm na igreja, culto após culto, e continua bebendo, continua fumando, até para bar vai, ou então fica lá no celularzinho, ou fica lá no computador na pornografia, ou fica lá no trabalho falando mentiras, ou fica preocupado mais com a vida dos outros do que com a vida dela? Por que tem pessoas tão confusas dentro da igreja, pessoas tão perturbadas, tão pecadoras dentro da igreja? Porque são pessoas que sentam 1 dia, 2 dias, 3 dias, 24 meses, 12 meses, 5 anos e não muda, porque ela tem um coração fechado. Ela não abre o coração para Jesus, para a palavra. Aí Jesus não entra, porque a palavra diz, Jesus disse: eu estou à porta. Se a pessoa abrir a porta do coração, ele entra, se assenta ali, ceia com aquela pessoa. Agora, ele está batendo na porta do teu coração há tanto tempo, e você não abre a porta do seu coração. Ele quer te dar água viva, e você está preocupado com a água física. Nós vamos consagrar essas águas mais uma vez, vamos abençoar, e quem beber dessa água física, não vai beber só da água física, da fonte, mas vai beber da unção que for derramada aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lavar o seu interior, vai limpar você. Mas você tem que abrir seu coração. Senhor, quando eu beber essa água, entra no meu coração, fala comigo, me revista da tua presença, me unja no teu ser. Por isso que você vai levar esse copo de água, vai orar a semana inteira, não é para deixar o copo lá pendurado não. Na hora que você for dormir, você segura o copo na mão, faz uma oração no pé da cama, pedindo para Jesus consagrar e abençoar. E domingo que vem, você vai trazer esse copo lacrado e vamos beber. Na hora que eu falar, Espírito Santo, envolva essa pessoa. Aí você vai beber. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Diga graças a Deus.